Havia um rapaz que passeava pelos arredores da cidade. Certo dia, enquanto se aventurava pelos telhados de uma velha fábrica com vista para a lota, o rapaz escorregou numa telha e deu um trambolhão. A pulseira do relógio era larga demais e escorregou-se pelo pulso. O relógio saltou e voou. Voou e caiu numa fenda por entre as telhas. O rapaz espreitou pelo buraco e mesmo pelo cantinho da frincha avistou o seu relógio caído no chão, iluminado por uma nesga de luz. Era a única coisa que tinha de seu pai. O rapaz desce e contorna a velha fábrica abandonada até encontrar a porta da entrada. Mas ao chegar detém-se. A porta já não tem. Para lá nada se vê. Apenas a escuridão, o negrume, as trevas, o breu. Ali dentro está algo que o aguarda. Um louco, um bicho, uma coisa. É o que vive sempre que chega à noite. Aquela feição que vemos pelo canto do olho, segundos antes de ligarmos o interruptor. Aquela figura que aguardamos sempre que apontamos uma porta semiaberta. Aquela que fica do lado de lá, quando finalmente dormimos. Ele bem sabia que enquanto estivesse à luz, estaria seguro. Nada o poderá tocar na luz. O rapaz voltou-se e regressou a casa. Voltou de mãos a abanar. Que terror era aquele, do qual se enchia quando o sol se punha. Que medo era aquele que dele se apoderava todas as noites. Podia ser ele a escolher, podia ser ele a pôr fim àquilo. Um pouco de cada vez, com um pouco menos de claridade a cada passo. Podia ser uma daquelas noites em que o sono nos leva e a Orfeu nos recolhe em seus braços. Podia ser uma daquelas noites que se esboaçam em segundos e já lá não estão quando acordamos. Podia ser uma dessas noites, mas não era. O medo. O medo é um mecanismo instintivo dos animais que permite a sua preservação de uma ameaça desconhecida. Desde o início dos tempos, que os primeiros hominídeos herdaram dos seus antepassados esta útil característica, permitindo-lhes sobreviver como espécie e assim evoluir até aos nossos dias. Charles Darwin foi um dos primeiros cientistas a sugerir que o medo tem uma base biológica, quando se apercebeu que todos os animais demonstravam o medo da mesma maneira. Os humanos, tal como todos os bichos, evidenciam medo através de um padrão estereotipado de reações, entre as quais paragem de locomoção abrupta, aumento da respiração e do ritmo cardíaco e libertação de hormonas do stress. 1920. Dois cientistas testam o condicionamento do medo com o pequeno Albert. Este é o pequeno Albert. Tal como a maioria dos bebés, o Albert tem medo de ruídos muito intensos, mas nenhuma aversão a ratos brancos.
Assim, decidiu-se apresentar-lhe um retinho branco e condicionar uma resposta quando o pequeno Albert lhe tocasse. Depois de se repetir este episódio 7 vezes, o pequeno Albert desfaz-se em lágrimas sempre que vê um rato. Além disso, chora sempre que vê algo que se pareça com um rato branco. Capítulo 2. A fobia. Desde a menor apreensão até ao mais aterrador susto, o medo ajuda-nos a criar associações com aquilo que nos pode magoar. Não se inquiete, Dona Eulália. O seu marido tem medo de sair de casa? Pode ser agorafóbico. Lá estava ele, sozinho, entregue ao seu próprio cerco. O elenco dos horrores chegara e o pobre rapaz nada podia fazer senão dar-lhe as armas com as quais eles o fariam. Cada vez mais lutado pelo seu temor, cada vez mais à mercê do seu inimigo, as suas forças levadas pela noite. A cada degrau que baixava, mais se sentia a descer ao profundo abismo dos infernos. As severas trevas procuravam reclamar o seu espaço. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Começara a sua prova de força. Este era, com certeza, aquele primeiro passo que ele nunca daria por sua vontade. E sabia que agora que estava dado, outros teriam de se seguir. Pela manhã, com a luz na cara e longe do perigo, o rapaz não podia deixar de pensar no irónico teste que as circunstâncias lhe tinham preparado. Ali estava ela, sinistra, aguardando. A sua decisão estava tomada. Tinha encontrado a solução. Tinha de se concentrar numa só coisa. A única coisa que o fazia enfrentar o medo. Cravado na sua mente estava a memória do pequeno e reluzente relógio. Ali pousava. O rapaz ia saber o que estava do outro lado da porta. Ali jazia o seu prémio, tal e qual se lembrava dele. O rapaz põe-se a caminho, enquanto olhos inquietantes o seguem. À medida que a luz vai surgindo de novo, o rapaz descobre aquilo que mais temia.
não estava só. Era agora ou nunca. O rapaz sentiu mais perto, passo a passo, a cada passada mais perto. As sombras. A besta vinha por fim revelar-se. Pois é, às vezes os nossos medos engrossam as coisas. E não há nada mais assustador do que aquilo que é feito do pior de nós. O mais temível bicho, por vezes, não é mais que um bichinho. Este não era mais que um ser faminto de afeição que nele agora encontrava um aliado. O rapaz apreendeu que, apesar de ser normal termos medo do que não vemos, vale sempre a pena arriscar e atravessar essa porta, enfrentando a escuridão. E percebeu também que às vezes, somente às vezes, as coisas acontecem por uma razão.